Aquele que diz que permanece nele, também deve andar como ele andou. 1 João capítulo 11, versículo 6. Essas palavras foram resolvidas em suas partes e seu sentido foi revelado no sermão anterior. A observação foi esta: que todo homem está obrigado a imitar Cristo sob pena de perder sua reivindicação a Cristo. Em prosseguimento a este ponto, já mostramos o que a imitação de Cristo importa e quais são as excelências imitáveis na vida de Cristo. Resta agora que eu mostre a vocês em seguida porque todos os que professam Cristo são obrigados a imitar seu exemplo e então aplicar o todo. Agora, a necessidade desta imitação de Cristo aparecerá convenientemente de diversas maneiras. Primeiro, da ordem estabelecida da salvação, que é fixa e inalterável. Deus, que designou o fim, também estabeleceu os meios e a ordem pelas quais os homens atingirão o fim último. Agora, a conformidade com Cristo é o método estabelecido, pela qual Deus trará almas à glória. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O mesmo Deus que predestinou os homens para a salvação, para isso os predestinou para a conformidade com Cristo, e esta ordem do céu nunca deve ser revertida. E podemos esperar ser salvos sem Cristo, assim como ser salvos sem conformidade com Cristo. Em segundo lugar, a natureza do Cristo místico requer essa conformidade e a torna indispensável necessária. Caso contrário, o corpo de Cristo deve ser heterogêneo, de uma natureza diferente da cabeça, e quão monstruoso e indecoroso isso seria? Isso representaria Cristo para o mundo em uma imagem ou ideia muito parecida com aquela em Daniel 2, de 32 ao 33. A cabeça de ouro fino, os peitos e braços de prata, a coxa de bronze, as pernas de ferro e os pés parte de ferro misturado com barro. E também Cristo, a cabeça, é puro e santo e, portanto, muito inadequado para membros sensuais e terrenos. E, portanto, o apóstolo, em sua descrição do Cristo místico, descreve os membros de Cristo da mesma natureza e qualidade da cabeça. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 48 a 49. Qual é o celestial? Tais são também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Essa imagem ou semelhança de Cristo, que está completa e perfeita após a ressurreição, deve ser iniciada em seu primeiro esboço aqui pela obra de regeneração. Em terceiro lugar, essa semelhança e conformidade com Cristo parece necessária a partir da comunhão que todos os crentes têm com Cristo no mesmo espírito de graça e santidade. Os crentes são chamados companheiros de Cristo, ou corpaceiros, em Salmo 14, 7. De sua participação com ele por mesmo Espírito, Deus nos dá o mesmo Espírito que ele mais abundantemente derramou sobre Cristo. Agora, onde o mesmo Espírito e princípio está, ali os membros, frutos e também operações devem ser produzidos, de acordo com as proporções e medidas do Espírito da graça comunicada. E esta razão é ainda mais reforçada pelo próprio desígnio e fim de Deus na infusão do Espírito da graça. Pois é claro, de Ezequiel 36 e 27, que a santidade prática e a obediência são o escopo e o desígnio dessa infusão do Espírito. A propriedade inata do Espírito de Deus nos homens é elevar suas mentes e fixar suas afeições nas coisas celestiais, para purgar seus corações da escória terrena e prepará-los para uma vida de santidade e obediência. Em quarto lugar, a necessidade desta imitação de Cristo pode ser argumentada a partir do desígnio e fim da exposição de Cristo ao mundo em um corpo de carne, pois embora detestemos aquela doutrina dos socinianos que faz da vida exemplar de Cristo o fim inteiro de sua encarnação, ainda assim não devemos fugir tanto de um erro a ponto de perder uma verdade preciosa. Dizemos que a satisfação de seu sangue foi um fim principal de sua encarnação, de acordo com Mateus 20 e 28. Afirmamos também que foi um grande desígnio e fim da encarnação de Cristo estabelecer diante de nós um padrão de santidade para a nossa imitação, pois assim fala o apóstolo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Ele nos deixou um exemplo para que sigamos seus passos, e este exemplo de Cristo obriga gradualmente os crentes à sua imitação, tendo em vós o mesmo sentimento em que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2 e 5. Em quinto lugar, nossa imitação de Cristo é um desses grandes artigos que todo homem deve subscrever, a quem Cristo admitirá um número de seus discípulos,
Todo aquele que não vem após mim não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. E novamente em João capítulo 12, versículo 26, se alguém me serve, siga-me. A essa condição nos submetemos, se formos crentes sinceros, e portanto, estamos estritamente vinculados à imitação de Cristo, não apenas pelo comando de Deus, mas por nosso próprio consentimento. Mas, se professarmos interesse em Cristo quando nossos corações nunca consentiram em seguir e imitar seu exemplo, então somos hipócritas autoenganadores, discordando totalmente do caráter das Escrituras dos crentes. E Romanos 8:1. Aqueles que são de Cristo estão sendo aqui descritos como sendo aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gálatas 5:25. Em sexto lugar, a honra de Cristo necessita da conformidade dos cristãos com seu exemplo, senão que maneira resta de parar de bocas detratoras e vindicar o nome de Cristo das reprovações do mundo? Como pode a sabedoria ser justificada por seus filhos, exceto desta forma? Por quais meios contaremos a ocasião daqueles que desejam a ocasião, senão regulando nossas vidas pelo exemplo de Cristo? O mundo tem olhos para ver o que praticamos, assim como ouvidos para ouvir o que professamos. Portanto, mostre a consistência entre sua profissão e prática, ou você nunca poderá esperar vindicar o nome e a honra do Senhor Jesus. Os usos seguem para, primeiro, a informação, segundo, a exortação e terceiro, consolação. Primeiro uso para informação. Primeira inferência. Se todos os que professam interesse em Cristo são estritamente obrigados a imitar seu santo exemplo, então segue-se que a religião é muito injustamente acusada pelo mundo, com os escândalos e males daqueles que a professam. Nada pode ser mais injusto e irracional se considerarmos, primeiro, que a religião cristã censura severamente ações frouxas e escandalosas em todos os professores, e, portanto, não deve ser censurada por elas. É absurdo condenar a religião pelo que ela mesma condena. A frouxidão não flui de forma alguma dos princípios do cristianismo, mas é o mais oposto e contrário a ele. Porque a graça de Deus que traz salvação se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando a toda impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente secular sombria, justo e piamente. Tito 2, 11 ao 12. Em segundo lugar, é um argumento de excelência da religião cristã, que até mesmo os próprios homens perversos cobiçam o nome e profissão dela, embora eles apenas escondam e cubram seus males sobre ela. Confesso que é um grande abuso de uma coisa tão excelente como a religião é, mas ainda assim, se não tivesse uma reverência terrível paga a ela pelas consciências de todos os homens, ela nunca seria abusada para esse propósito, por hipócritas como é. Terceiro, de acordo com esse raciocínio, não pode haver religião no mundo, pois me diga aquela religião que não é escandalizada pelas práticas de alguns que a professam, de modo que essa prática tem uma tendência natural ao ateísmo e é sem dúvida encorajada pelo diabo para esse fim. Segunda informação: se todos os homens perdem sua reivindicação a Cristo, que não se esforçam para imitá-lo na santidade de sua vida, então quão pequeno é o número de verdadeiros cristãos no mundo? De fato, se falar liberalmente sem andar corretamente, se profissão comum sem práticas sagradas fosse o suficiente para constituir um cristão, então esse quarto do mundo seria cheio de cristãos. Mas, se Cristo não reconhece ninguém para tais, exceto aqueles que seguem os passos de seu exemplo, então o número de verdadeiros cristãos é bem pequeno. A generalidade dos homens que vivem sobre o nome cristão são aqueles que andam segundo a carne, Romanos 8:2, e de acordo com o curso deste mundo, eles entregam seus membros como instrumentos de justiça ao pecado. A piedade estrita é uma mera escravidão para eles, estreito é o caminho e poucos há que andem nele. Informação 3. Que tempos abençoados todos nós veríamos se a verdadeira religião uma vez obtivesse e prevalecesse no mundo. Como ela humilharia os orgulhosos, amassaria os apaixonados e espiritualizaria aqueles que são carnais. O mundo perverso carrega a religião com todos os tumultos e perturbações que há nela, enquanto nada no mundo, exceto a religião, avança em seu poder, que pode curar esses males epidêmicos. Oh, se os homens fossem de fato trazidos sobre o poder da religião para andar após Cristo em santidade, obediência, mansidão e abnegação. Nenhuma miséria como essa seria ouvida entre nós. A criança de peito brincará sobre a toca de áspide, e a criança desmamada manterá a mão na cova do basilisco.
Não farão nem dano algum em todo meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Informação 4. Daí também se segue que os verdadeiros cristãos são os companheiros mais doces. É algo confortável andar com aqueles que andam segundo o exemplo de Cristo. A santidade, a celebridade, a humildade, a abnegação, a diligência na obediência que estavam em Cristo são em certa medida encontrados em todos os cristãos sinceros. Eles derramam as virtudes daqueles que o chamam. As graças do Espírito fazem mais ou menos as tuas neles, e quão cativantes, doces e envolventes são essas coisas. Para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Cristo Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 3. E não é doce como ter comunhão com aqueles que têm comunhão com Cristo? Oh, que todas as tuas delícias estejam nos santos e nos excelentes da terra, que se destacam em virtude. No entanto, não se engane, há uma grande diferença entre um cristão e outro, e até mesmo os melhores cristãos são santificados, mas em parte. Se há algo doce e envolvente, também há algo amargo e desagradável no melhor dos homens. Se há algo para atrair sua piedade, se há algo em seu deleite e amor, também há algo de paciência. No entanto, isso é mais que certo, que apesar de todas as suas enfermidades e corrupções, eles são a melhor e mais doce companhia que este mundo oferece. Informação 5. Em uma palavra, se nenhuma reivindicação de homens a Cristo é garantida, exceto a daquele que anda como ele andou, quão vã e infundadas são então as esperanças e expectativas de todos os homens que não são santificados, que andam segundo suas próprias concupiscências? Ninguém está mais disposto a reivindicar os privilégios da religião do que aqueles que rejeitam os deveres dela. Multidões esperam ser salvas por Cristo, que ainda se recusam a ser governadas por ele. Mas tais esperanças não têm garantia nas Escrituras para apoiá-las. Sim, elas têm muito testemunho nas Escrituras contra elas. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? 1 Coríntios 6 e 9. Não vos enganeis, nem fornicadores, nem idólatras, nem abusadores, efeminados e de si mesmo com a humanidade, ladrões, bêbados, maldicentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Oh, quantas milhares de esperanças vãs são lançadas no pó, e por quantas milhares de almas são sentenciadas ao inferno por esta única escritura. Segundo uso para exortação. Se assim for, isso naturalmente pressiona todos os professores do cristianismo à piedade estrita em suas conversas, como sempre esperam benefícios de Cristo. Ó professores, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes. Colocai o exemplo de Cristo diante de vós e trabalhai para trilhar seus passos. Este é o grande negócio de religião, o principal escopo do Evangelho. Dê-me licença, portanto, para pressioná-lo firmemente em seus corações pelos seguintes motivos. Motivo 1. Cristo se conformou a você por sua encarnação humilde. Quão razoável, portanto, é que você se conforme a ele no caminho da obediência e santificação? Ele chegou tão perto de você quanto foi possível para ele fazer. Esforce-se, portanto, para chegar tão perto de Cristo quanto for possível para você fazer. Ele tomou sua natureza sobre ele. Sim, e com sua natureza ele tomou suas fraquezas e enfermidades. Não apenas suas naturezas e suas enfermidades, mas sua condição também. Ele se conformou a você, embora estivesse infinitamente acima de você. Essa foi sua humilhação. Você se conforma a ele que está infinitamente abaixo dele. Esse será seu avanço. Sua conformidade com você esvaziou de sua glória. Sua conformidade com ele o encherá da glória. Ele se conformou a você, embora você não tivesse nenhuma obrigação sobre ele, e não vos conformareis com ele, que tendes infinitas obrigações de assim fazer? Motivo 2. Vocês serão conformados a Cristo em glória, com razoável, portanto, é que vocês agora se conformem a ele em santidade. O apóstolo diz em 1 João capítulo 3, versículo 2, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E também, sim, não apenas suas almas serão como ele, mas seus próprios corpos, mesmo aqueles corpos vis de vocês, serão transformados, para que sejam moldados como seus corpos gloriosos. Quão forte é esse motivo para trazer os homens da conformidade com Cristo aqui, especialmente vendo nossa conformidade com ele em santidade. É a evidência de nossa conformidade com ele em sangue. Ó professores, sempre que vocês olharem para estar com Cristo em glória no futuro, vejam que andem segundo o exemplo de Cristo em santidade e obediência aqui. Motivo 3.
A conformidade de suas vidas com Cristo, seu padrão é sua mais alta excelência neste mundo. A medida de sua graça deve ser estimada por esta regra. A excelência de cada criatura se eleva mais e mais, conforme se aproxima cada vez mais de seu original. Quanto mais você se assemelha a Cristo em graça, mais ilustres e resplandecentes serão suas conversas em verdadeira glória espiritual. Motivo 4. Na medida em que você imitar Cristo em sua vida e não mais, você será benéfico no mundo em que vive. Na medida em que Deus o ajudar a seguir Cristo, você será útil para levar outros a Cristo ou edificá-los em Cristo, pois todos os homens são proibidos pelo Evangelho de seguir um passo além do que você segue a Cristo. E quando você tiver terminado sua carreira neste mundo, a lembrança de seus caminhos não será mais doce para os outros do que eles são caminhos de santidade e obediência a Cristo. Se você andar de acordo com o curso deste mundo, o mundo não será melhor por sua caminhada. Motivo 5. Andar como Cristo andou é um andar digno somente de um cristão, isto é, andar de modo digno do Senhor. Por dignidade, o apóstolo não quer dizer mérito, mas beleza, ou aquele decoro que convém a um cristão. Assim como quando o homem anda adequadamente para seu lugar e chamado no mundo, dizemos que ele age como ele mesmo. Assim que quando você anda segundo o padrão de Cristo, você age como você mesmo, como homens de seu caráter e profissão. Isto é consoante com sua vocação. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação como fosse chamado. Este andar condiz com vossa obrigação, pois é viver para aquele que morreu por vós. Este andar condiz somente com a vossa designação, porque fostes criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Em uma palavra, tal andar como este, e somente este, se torna a vossa expectativa. Portanto, amados, visto que esperais tais coisas, sede diligentes para que sejais achados por ele em paz, imaculados e irrepreensíveis. 2 Pedro 3:11. Motivo 6. Quão confortável será o fim de sua vida na morte, se você andou segundo o padrão e exemplo de Cristo neste mundo. Uma morte confortável é normalmente o fim de uma vida santa. Observa o homem íntegro e contempla o reto, porque o fim deste homem é paz. Salmo 37:37. Uma vida solta e descuidada coloca muitas picadas terríveis na morte. Assim como os vermes no corpo são criados pela putrefação, ali assim o verme da consciência é criado pela putrefação ali. Assim, o verme da consciência é criado também, ou corrupção que está em nossas naturezas e conversas. Ou então seja prevalecido por todas essas considerações para imitar Cristo em todo o curso e alcance de suas conversas. Terceiro uso para consolo. Por fim, eu deixarei algumas palavras de apoio e conforto para aqueles que sinceramente estudam e se esforçam, de acordo com a tendência de sua nova natureza, para seguir o exemplo de Cristo. Mas sendo fracos na graça e encontrando fortes tentações, são frequentemente levados para longe dos santos propósitos e desígnios de seus corações honestos e bem-intencionados, para grande tristeza e desânimo de suas almas. E eles desejam e almejam de coração e santidade, e dizem como Davi, no Salmo 119, verso 5, quem dera que meus caminhos fossem dirigidos para guardar os teus estatutos. Eles buscam a exatidão na santidade como Paulo fez em Filipenses 3:12, se de alguma forma pudessem alcançá-la. Mas, descobrindo com a quem eles ficam em todas as coisas da regra e padrão, eles lamentam como ele fez. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Bem, se este for o seu caso, não desanime, mas ouça algumas palavras de apoio e conforto, com as quais eu encerrarei este ponto. Suporte 1. Tais defeitos na obediência não constituem falha em sua justificação, pois sua justificação não é construída sobre sua obediência, mas sobre a de Cristo. Romanos 3:24. E quão completos e defeituosos vocês sejam em si mesmos, ainda assim, no mesmo instante, vocês já estão completos naquele que é a cabeça de todo o principado e potestade. Ai de Abraão, Moisés, Davi, Paulo e os santos mais eminentes que já viveram, se sua justificação e aceitação com Deus tivessem dependido da perfeição e completude de sua obediência. Suporte 2. Seus profundos problemas pela deficiência de sua obediência não demonstram que você é menor, mas mais santificado do que aqueles que não fazem tais queixas, pois elas provam que você conhece melhor seu próprio coração do que os outros, tem um ódio mais profundo do pecado do que os outros, e ama a Deus com um amor mais fervoroso do que outros. Os santos mais eminentes fizeram mais amargas queixas por esse motivo. Suporte 3.
O Senhor faz uso excelente até mesmo de suas enfermidades e falhas para lhe fazer bem, e faz com que elas se transformem em sua vantagem inesperada, pois, por esses defeitos, ele esconde o orgulho de seus olhos, ele o afasta da autodependência, ele o faz admirar as riquezas da graça livre, ele o faz ansiar mais ardentemente pelo céu e entreter os pensamentos mais doces da morte. E o Senhor então não faz com que frutos abençoados brotem para você de uma raiz tão amarga, ó, a química abençoada do céu, para extrair tais misericórdias de tais misérias. Suporte 4. Suas lamentáveis enfermidades não quebram o vínculo da aliança eterna. O vínculo da aliança se mantém firme, apesar de seus defeitos e fraquezas. Iniquidades prevalecem contra mim. Jeremias 32:40. E quanto a nossas transgressões, tu as purificarás. Salmo 65, verso 3. Ele ainda é teu Deus, teu Pai para tudo. Suporte 5. Embora os defeitos de tua obediência sejam penosos para Deus, ainda assim suas profundas tristezas por eles são agradáveis aos seus olhos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Efraim nunca foi uma criança mais agradável para seu pai do que quando ele se lamentou e bateu em sua coxa, como tu fazes. Seus pecados o entristecem, mas suas tristezas o agradam. Suporte 6. Embora Deus tenha deixado muito defeito para humilhá-lo, ele deu muita coisa para confortá-lo. Este é um conforto que o desejo da sua alma é para Deus e para a lembrança de seu nome. Este é um conforto que os seus pecados não são um deleite como antes, mas sua vergonha e tristeza. Este é um conforto que o seu caso não é singular, mas mais ou menos as mesmas queixas e tristezas são encontradas em todas as almas graciosas através do mundo. E para dizer tudo em uma palavra, este é o conforto acima de todos os confortos, e que o tempo está próximo em que todos esses defeitos, enfermidades e falhas serão eliminados. Quando vier o que é perfeito, então quem é em parte será eliminado. 1 Coríntios 13:10. Para sempre bendito seja Deus, Jesus Cristo. E assim, terminei o terceiro uso geral do exame, pela qual todo homem deve testar seu interesse em Cristo e discernir se Cristo já foi efetivamente aplicado à sua alma. O que resta é um uso de lamentação, onde o estado miserável e mais deplorável de todos aqueles a quem Cristo Jesus não é efetivamente aplicado será ainda mais particularmente descoberto e lamentado. Amém.